Sobre as energias sexuais, vejo como uma linha muito tênue. Como vem isso? Como relacionar isso aos sugadores dessa energia? No caso, eles não querem tanto energia sexual boa quanto depravação, noite. Então, a gente tem aí um contexto todo meio que. Como é que eu vou fazer para não ofender ninguém? Nem religião, nem ninguém. A gente vem de um conceito judaico-cristão que sexo é ruim, tá? Começa assim, a gente compra a ideia de sexo, tá? Que sexo é ruim. Porque a gente entende sexo de uma maneira muito simplista e também até deturpada por causa das mentes. Esse tipo de pensamento realmente recebe influência e sim consegue, os sugadores ali dessa energia conseguem agir por causa do pensamento equivocado sobre o sexo que nós fizemos mesmo. Porque assim, ó, precisa de uma vez por todas a gente começar a entender, e nós já estamos em 2021, gente, evolução, é crescimento, né, que o sexo ele não é sujar o corpo, né, fazer sexo tipo, é conhecer o próprio corpo, o corpo alheio, né, de uma maneira, claro, de prazer carnal, mas tem que estar envolvido ali de sentimentos que aumenta os laços com as pessoas, tá? Com aquela pessoa que você ama, que você está envolvido emocionalmente ali. Ele faz parte da nossa natureza, né? Assim como Deus criou a gente, ele também criou o sexo. Enquanto matéria, a gente possui desejos sexuais, obviamente. Basta a gente observar na natureza, como tudo ocorre na natureza, entre os animais, entre outros seres vivos. Porém, é óbvio que o mau uso, né, dessa energia, da energia sexual, ela pode aproximar esses espíritos inferiores, né? E pode causar, sim, uns transtornos espirituais, com certeza, né? Mas o que causa isso é o mau uso do sexo, que vai dar a partir do momento em que tu usa o sexo como um objeto, né? O sexo com interesses maiores. Tu te distancia daquele laço que eu falei inicial entre duas pessoas, né? Que tem um sentimento afetivo ali. Quando tu distancia isso, que tu quebra por outros interesses, né? Essa energia que é usada, ela se torna destrutiva, ao invés de construtiva, como ela deveria ser, porque a energia criadora não pode ser destrutiva. Se ela cria, ela não destrói. E quando tu usa esses exageros, sem limites, né? No caso de, que nem tu disse, na noite, na noitada, balbúrdia, ou então quando existe pessoas que usam como até inclusive com exagero em profissões e tal, mas aqui não é para criar polêmica, não é para criar nada. Com certeza aí tu pode ser vítima de obsessão, né? Porque os obsessores eles são viciados nessa coisa negativada, nessa visão negativada, inclusive a visão que nós temos sobre o sexo, né? Mas daí tu vai dizer assim, Maurício, mas aí, peraí, mas então por que pede preceito para incorporação? Por que pede preceito para sessão, né? Cara, é muito simples, é só você começar a perceber o mundo espiritual e energético que tu vive, tu médium, principalmente, começar a observar algumas coisas, é simples. O sexo, ele te traz um gasto de energia física, né? Que ele vai poder ser utilizada depois também por ti na incorporação e pelas entidades, essa Por isso que eu energia. sou fã desse cara, velho. Esse cara é demais. Sou seu fã, Maurício. Sou seu fã, cara. Pode concluir aí. Pode concluir. Isso é demais. Ficou até com vergonha. Então, quando a gente usa essa energia física, a gente se esgota, né? E a gente precisa dessa energia para incorporação, né? Essa troca de energia que é feita na prática, no momento da incorporação, dessa forma, assim, tu vai misturar a tua energia com a energia da entidade. Se tu fez o sexo de maneira errada, que nem a gente falou antes, com outro sentimento, com outro pensamento, tu vai contaminar aquele processo de incorporação com energia ruim, né? Para o trabalho espiritual, por exemplo, é ruim, né? Além disso, o sexo deixa a gente mais próximo da matéria também. Então isso dificulta os trabalhos espirituais, tá? E assim, ó, sério, meu pai sempre dizia assim, ó, tem que ter o resguardo de tantas horas sem sexo.
Agora, inevitavelmente chega algum momento, daqui a pouco tu tá com um relacionamento ali que, por exemplo, tu casou há pouco tempo, tá apaixonado pela, sabe? Pode acontecer e aí tu não vai ficar te culpando dizendo, eu tô fazendo tudo errado, sabe? Olha, assim, ó, desde que não haja sentimento errado naquela relação envolvida, eu não vejo que isso é uma barreira. Porém, Sim. é claro, para o médium que tem essa experiência energética, pressente essa vibração, sente isso e está observando o processo de incorporação, ele vai ver que isso é danoso para o processo de incorporação. Porque, primeiro, como eu já falei, é claro o desgaste físico. Se há desgaste físico, energético também há. E aí tu dificulta o processo de incorporação, né? Obviamente, se é com a pessoa que tu ama, não vai ter uma carga negativa puxando ali. Só, aí tem outra coisa, que essa pessoa, ela pode estar vindo de dias ruins, que ela não se cuidou, que ela pode estar sofrendo influência energética negativa, né? E aí tu tá contaminando também esse processo. Então assim, Maurício, tu é a favor ou contra? A favor do sexo? Eu sou a favor do sexo. Agora, eu também sou a favor da coerência dentro das práticas mediúnicas e dentro da religião, tá? Então assim, ó, não dá para dizer sexo é ruim, sexo tem uma energia, não sei o quê, e os obsessores se privam do sexo. Não, se privam, se nutrem do sexo ruim. Tá? Exato. Esse é um vínculo, uma coisa que nós precisamos quebrar de uma vez por todas. Senão nós vamos ficar com aquela imagem da igreja católica, sexo é errado. Eu fico até com vergonha de colocar alguma coisa a mais depois dessa aula que o Maurício deu aí, né? É que Fico assim, até ali mas... é porque me gera um desconforto, às vezes, porque assim, ó, parece que a gente tá falando, a gente fala de sexo, parece que a gente tá pecando, tá falando errado, cara. É a cultura Maurício, que a gente tá inserido que parece que tá errado. E sério, para mim, por muito tempo me gerou desconforto falar disso, falar de sexo. Só que quando tu entende o que as coisas são e para que servem, tá? Exato. Então, assim, ó, só que para chegar com essa visão aqui, cara, eu penei muito, eu apanhei muito, entendeu? As pessoas têm que entender. O Maurício nasceu. Não, o Maurício não nasceu sabendo isso. Sabe? Nós aqui, a gente vai, então, gente. Mas é um assunto que a gente precisa discorrer uma hora e daqui a pouco. Eu até pensei em fazer um vídeo ou um curso sobre sexualidade na Umbanda. Sabe? Eu fiz um vídeo desse. Eu fiz um vídeo falando isso. Muito bom, inclusive, e coincide com muitas coisas que eu penso ali. Então eu pensei em fazer, daqui a pouco até fazer um workshop, uma live, alguma coisa falando só sobre isso. Porque é um tema que é bem abrangente e a gente precisa começar a discorrer esses temas para desconstruir, para isso, desmistificar e desconstruir uma visão que está prejudicando a gente. Exatamente. Nós, todos quem está assistindo, nós aqui que estamos apresentando. Então, tá na hora da gente começar a quebrar essas coisas assim, né? Porque a gente está vindo de conceitos lá de outras religiões que não cabem mais dentro da nossa religião. Exatamente, né? Então tá na hora de a gente fazer isso. Eu acho que daqui para frente as coisas só vão melhorar e a gente vai conseguir, né? Desmistificar essas questões.